Olá a todos, eu sou Alisson Santos e este é o canal Bíblia Apócrifa. Depois esse mesmo usuário também respondeu o seguinte: pouco provável Pilatos conhecer tanto sobre a fé judaica. Olha, eu honestamente discordo muito dessa afirmação. Eu acho que é totalmente o contrário. Os romanos, quando eles chegavam num lugar, eles procuravam deixar a religião livre e procuravam deixar a cultura, o idioma das pessoas, tudo livre. O que os romanos queriam eram os impostos, as riquezas. Eles queriam saquear e fazer daquele lugar uma província romana. Ponto. Então, quando os romanos designavam um governador para alguma província, e Judéia naquela época era uma província, esse governador teria sim que conhecer muito bem a cultura local. E no caso dos judeus, e no caso da maior parte das culturas da época, cultura e religião não se separavam. Era uma coisa só. Então, provavelmente sim, eu acredito que sim, tanto Pilatos como Herodes também, que Herodes não era judeu também, mas tanto Pilatos como Herodes conheciam muito bem a cultura, a história dos judeus, a cultura judaica. Tá? Inclusive, na época de Cristo, se não me engano, o próprio Caifás, os próprios sacerdotes e sumos sacerdotes já eram escolhidos por Roma, já para conter possíveis revoltas relacionadas à religião, que eram todas. O judeu nunca iria aceitar um poder dominador com a religião, com a cultura religiosa que eles têm. Então, eu acredito que sim, que Pilatos conhecia muito bem, muito mais do que a gente, inclusive mais do que nós conhecemos hoje em dia, porque é difícil a gente entender como era a cultura judaica naquele momento de Cristo, no primeiro século. Então eu acho que sim, que ele conhecia muito bem, muito mais do que a gente pode imaginar. Aí outro rapaz disse que quem converteu o Império Romano ao cristianismo não foi Pilatos. Eu não entendi, mas tudo bem. Desde que seja educado, não tem problema nenhum discordar. Outra coisa também. O usuário que comentou aí em cima, falando da Igreja Católica, disse também que ela foi, não sei se é omissa, vamos ver o que ele diz aqui. Que a Igreja Católica também foi omissa no tema da escravidão. Eu acho muito importante citar isso, porque a Igreja Católica, não sei se dá para dizer que ela foi omissa na época da escravidão, porque quem escravizava não era a Igreja Católica, foram os portugueses. Os portugueses, os ingleses. Então eu repito, a gente vai chegar em Portugal hoje em dia e acusar eles disso, o povo de hoje em dia em Portugal, porque eu também acho complicado, porque o povo do país Portugal continuava pobre. Quem se beneficiou sempre da escravidão, das matanças, foram as classes burguesas de Portugal, da Holanda, da Espanha. O povo português, na época, continuava pobre nos campos. Tanto que, ao mesmo tempo que esse comércio rendia um monte de dinheiro, essa gente de Portugal tinha que migrar para as Américas, principalmente do norte de Portugal. Quase todos nós temos ancestralidade do norte de Portugal e de Galícia também. Então, que dinheiro essas pessoas estavam ganhando? Elas estavam morrendo de fome. Só que a gente tem que entender esse contexto histórico. Isso significa que eles não tenham culpa? Tem. Lógico, é a sociedade. Mas quem explorava o comércio de escravos eram os burgueses, os poderosos. A Igreja Católica foi omissa. O que ela ia fazer? Declarar guerra a Portugal? O Papa ia declarar guerra a Portugal? E então eu cito o exemplo da carta de São Paulo a Filemon, na própria Bíblia. Porque nessa carta, São Paulo pede que Filemon aceite e trate o seu escravo com amor. Porque parece ser que o escravo fugiu, dá a entender que é isso. Ele diz que o Filemon receba de volta esse escravo e que o trate como um ser humano, com amor. Mas ele não diz em nenhum momento que ele liberte ao escravo. Consegue entender? Na época era normal ter escravos. O que ia fazer São Paulo? Ia começar uma revolução? É que eu acho que essa não é a questão do cristianismo. Obviamente, eu tenho certeza que se tivesse na época um talk show, um programa de entrevistas, onde o entrevistador perguntasse a São Paulo: São Paulo, você é favorável à escravidão? Ele diria que não, porque todos os homens são iguais diante de Deus. Só que ele vai fazer o quê? Eu sou contra um montão de coisa que existe hoje na sociedade, por causa da minha fé.
E o que eu vou fazer? Aliás, eu sou contra muita coisa que acontece dentro da fé. Eu sou católico e sou muito e discordo de muita coisa que acontece na Igreja Católica e discordo ainda mais do que acontece nas igrejas protestantes. E o que eu vou fazer? Começar um conflito? Se eles são meus irmãos também. Isso não significa que eu sou omisso, quer dizer que num futuro uma pessoa vai assistir um vídeo aqui do meu canal, daqui 100 anos, não sei se a gente vai estar aqui ainda, né? Se o ser humano vai estar na Terra ainda. Mas daqui a 100 anos alguém assiste um vídeo desse canal. Aí vai ver também um vídeo das barbaridades que um pastor deputado, cujo nome não vale a pena citar, vai pegar um vídeo desse pastor falando essas barbaridades no plenário e vai dizer que eu fui omisso? Eu não tenho poder para brigar com aquele homem. Se eu fosse eleito, se eu fosse deputado, estivesse ali no parlamento com ele, eu teria. Mas ainda assim, essa briga produziria algum fruto? Porque aquele homem foi elegido pelo povo. Então tem muita gente que pensa como ele. E o problema está aí. E é por isso que o cristianismo vem para mudar o coração das pessoas. Porque daí vem a mudança. Se eu fizer uma revolução e sair... Como que funciona uma revolução? Sabe? Então eu acho esse tema muito complicado, chamar a Igreja Católica de omissa. Então, na história nós tivemos omissão de todas as pessoas. No Brasil, por exemplo, então os brasileiros foram omissos com a escravidão, que foi o último país do mundo em abolir a escravidão. Então eu acho muito complicado acusar dessa maneira. Eu não acho justo, sinceramente. E não é porque é a Igreja Católica, tá? Eu só falo que a gente usar esses critérios para a Igreja Católica e não usar para todas as demais instituições, sociedades e culturas, não acho justo. O Fernando Feneiro, meu amigo pessoal, comentou no vídeo Os Mistérios de Jesus no Evangelho Secreto de Marcos. Ele disse: está com padrão de documentário, teu conteúdo está muito bom. Muito obrigado, Fernando. Um abração para você, para sua família, tá? E obrigado por estar acompanhando o canal. Eu tenho poucos amigos e familiares que acompanham o canal. Não sei, acho que eles acham um pouco tedioso o tema, eu não sei, mas eles não acompanham muito. O Feneiro sempre está comentando, ele é muito amável comigo. O @JulianBertazobar3701 comenta: parabéns pelo seu belíssimo e abençoado trabalho, viva Jesus. Ele comenta isso no vídeo As Últimas Horas de Jesus, segundo o Evangelho de Nicodemos. Muito obrigado, Julian. Eu agradeço muito a sua audiência, eu espero que você continue assistindo o canal e que você continue gostando do nosso trabalho. A Ellen Freitas, no vídeo sobre Santo Agostinho, sobre o filme do Santo Agostinho, que eu comentei num outro vídeo, diz o seguinte: então esse filme seria melhor e mais didático que o outro dele, que se inicia na juventude? Ela se refere porque tem um outro filme do Santo Agostinho que é muito bom também. Esse é mais recente, acho que é de 2012, 2010, uma coisa assim. É um filme feito para a televisão italiana, que se chama Santo Agostinho. Eu já até usei algumas cenas dele nos vídeos. E ele conta a história de Santo Agostinho desde que ele era criança e até a época da queda do Império Romano no norte da África, que é onde ele morava, né? Onde ele era bispo. E esse filme é muito bom no sentido biográfico, tá? Ele mostra muito bem como era a sociedade na época, como era o Império Romano naquela época, que basicamente, se você fosse para o norte da África ou para o sul da Itália, você não ia notar a diferença. Era todo um mundo só, né? Tudo o Império Romano. Como a gente vê também em outros filmes, como Gladiador 2, que saiu agora também. Então, é um filme muito bom também. Só que, para temas de doutrina, o filme antigo do Rossellini é melhor. E eu explico isso no vídeo, porque o Rossellini fez uma série de filmes, também feitos para televisão, sobre filósofos e figuras históricas importantes. Inclusive, o último filme dele foi sobre Jesus Cristo. E nesses filmes, os roteiros são praticamente extratos completos dos livros desses autores, desses filósofos, dessas figuras importantes. Então, no sentido de aprender um pouco da doutrina e também do contexto histórico da época, eu acho melhor o filme antigo. Já no sentido biográfico, eu acho melhor o filme mais recente da Rai Radio Televisione Italiana. Então, os dois filmes são bons e se complementam. Quem tiver aí interesse em conhecer a história de Santo Agostinho, eu recomendo que veja os dois. Aliás, o bom é que os dois estão no YouTube gratuitamente dublados em português. Então já temos aí outra vantagem. O usuário @Patricia Alves comenta:
É muito bom ouvir falar do Senhor Jesus Cristo. Amém pelas palavras abençoadas. Ela comenta isso no vídeo Os Mistérios de Jesus no Evangelho Secreto de Marcos. Muito obrigado, Patrícia, por estar acompanhando o canal. Espero que você continue gostando. E bom, eu não quero que estes vídeos de resposta aos comentários sejam muito longos, então eu vou parar por aqui, porque o outro ficou com quase 1 hora. Então eu vou tentar fazer uns vídeos mais curtos e publicar pouco a pouco, tá bom? Então esse vídeo vai ficar por aqui. Eu quero agradecer uma vez mais a todos que comentaram, que participaram nos vídeos do nosso canal, e quero incentivar que continuem participando. O nosso muito obrigado e até a próxima.